Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, antes da gente começar esse Trechos do Parenta, eu preciso dividir uma coisa muito legal que está acontecendo e te fazer um pedido logo em seguida. São coisas muito, muito, muito importantes aqui para Parentalidade Preta. A primeira é que o Spotify está recomendando bastante o Parentalidade Preta para pessoas que não conhecem o podcast. Ele está aparecendo na tela de pessoas que nunca ouviram falar. Então, se você chegou aqui a partir de uma recomendação do Spotify, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A gente estava aqui te esperando. Se você já está por aqui, eu vou te pedir o favor agora. Chega aí no seu agregador e dá 5 estrelas para a gente poder continuar recomendando o podcast Parentalidade Preta para mais pessoas. Usa o método de avaliação que tem aí no seu tocador. Se são 5 estrelas, se é uma nota, dá uma nota bacana, dá uma avaliação bacana para a gente aparecer para mais pessoas e ajudar mais famílias. A gente tem trabalhado muito para que isso acontecesse e eu acho que agora está acontecendo. Então, eu queria muito te pedir para fazer parte desse movimento, beleza? Então, vamos lá para o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposa Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa gravar esse podcast. E esse é o Trechos do Parenta. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que o podcast Parentalidade Preta não acabou. A gente estava de férias, eu tirei umas férias aqui para descansar da produção, como você deve ter ouvido no último episódio. E agora eu tô de volta. Então eu preciso muito agradecer a você que ficou aqui no feed, escutou outras coisas, esperou a volta e agora a gente está voltando. As temporadas do Parentalidade Preta seguem as temporadas do Parenta. Então, ano que vem a gente volta com o Parenta para uma próxima temporada. Isso não significa que a gente não vai ter podcast aqui. Os outros podcasts da grade se mantêm. O Resenha, o Cantinho do Café e agora o Trechos do Parenta, que é esse programa que você está ouvindo aqui. E se você nunca ouviu nenhum episódio do podcast Parentalidade Preta, principalmente o Parenta, que é o nosso carro-chefe, eu recomendo que você escolha qualquer um aí do seu feed e bote pra tocar. Ele tem um formato muito peculiar que eu me orgulho muito. A gente faz um audiodocumentário inicial que fala sobre o tema que a gente vai discutir com o convidado que vai vir aqui abrilhantar essa troca. Então eu espero que você, que nunca tenha ouvido Parentalidade Preta antes, ouça isso aqui e volte lá no feed, escute qualquer parenta, escute a nossa programação, porque tem com certeza alguma coisa que você vai gostar muito. E isso não é pretensão minha. Na verdade é assim, eu sei que você vai gostar. Se você que está me ouvindo aí do outro lado acompanha as redes do Parentalidade Preta, deve saber que o primeiro simpósio online, que vai tratar sobre educação e parentalidade com olhar racializado, estão abertas. Eu queria te convidar para a gente passar uma tarde inteira falando sobre criação e educação com profissionais muito gabaritados que vão estar com a gente lá durante todo esse período. São 3 palestras, é um simpósio online que você vai poder acompanhar de casa com um valor de R$110 que você pode dividir aí até em 12 vezes, porque o evento é feito pelo Simpla. Nesse encontro a gente vai falar de educação afro-referenciada com a minha amiga Vanessa, que é doutora em psicologia. A gente também vai falar de como cobrar de maneira sustentável a execução da Lei 10.639 de 2003 com a minha amiga Beatriz, que é psicopedagoga clínica e fala exatamente a respeito desse tema. E não tem como a gente falar de parentalidade sem a gente falar de sentimentos. E para isso a gente vai receber o meu amigo Alisson, que além de psicólogo clínico, é mestre em educação e acompanha os grupos terapêuticos do Parentalidade Preta. Então ele vai estar em casa e a gente vai poder conversar bem mais a miúde. O convite está feito, eu espero que você tenha condições de participar, passar essa tarde com a gente tomar um café, falar sobre criação, falar sobre parentalidade, falar sobre racialização de todas essas questões, que é o foco principal do nosso trabalho aqui. Se você quiser, acesse o link que eu estou deixando aqui na descrição, é só você chegar um pouquinho para baixo, você vai acessar lá, é uma página no Simpla, lá tem todas as informações, um pouco mais esmiuçadas, e eu tenho certeza que se você tiver condições, vai ser muito bom para a gente poder trocar lá, inclusive porque eu vou estar lá tentando organizar um pouco as coisas, beleza? E para ser bem transparente aqui, a renda arrecadada nesse evento vai ser usada para a gente manter o Parentalidade Preta enquanto essa iniciativa, para a gente poder remunerar os palestrantes e para que a gente mantenha também o nosso grupo no ano de 2024. É importante que a gente tenha a certeza de que a gente vai manter, porque é um compromisso que a gente assumiu com as pessoas. Então esse evento vai garantir a nossa tranquilidade para falar assim, a gente vai ter tantos durante esse ano e a gente possa programar essas datas, porque como você bem sabe, o Parentalidade Preta é feito de dentro de casa, com financiamento coletivo, lá do Apoia-se. E por falar em financiamento coletivo, queria te convidar novamente para conhecer a nossa campanha que está lá. O link também está na descrição desse episódio. Se você não tiver condições de ir ao simpósio, considere apoiar o Parentalidade Preta, fazer com que a gente consiga continuar oferecendo esses locais e todo esse material que chega até você de maneira gratuita. Bom, isso quem garante é uma comunidade que eu estou te convidando para fazer parte dela.
E sem mais delongas, eu vou te deixar com um trecho do episódio 6, que foi com a minha amiga Dani Nunes. A gente falou sobre mulheres pretas na política. Recomendo demais que você ouça esse episódio na íntegra. O link também vai estar aqui na descrição desse episódio. Vou deixar tudo aqui mastigadinho para você não ter que fazer esforço nenhum de acessar esse conteúdo. Beleza? Espero que você goste e a gente se fala daqui a pouquinho. Segundo Francisco Porfírio, em colaboração para o UOL, a democracia, em linhas gerais, é o exercício do poder por parte do povo. Outra palavra que acompanha a democracia desde a sua origem é a palavra cidadania, que significa, em geral, a condição daquele que toma parte da cidade, com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. As origens da democracia remontam à Grécia Antiga, especificamente o período clássico. O significado do termo aponta para as duas palavras do vocabulário, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Em Atenas, no período clássico, o conceito de cidadania não abarcava todas as pessoas. Eram considerados cidadãos atenienses apenas os homens, maiores de idade e filhos de pais atenienses. Como num futuro distópico, a política só era realizada pelos ditos cidadãos de bem. Mas nem sempre foi assim. Clístenes, que viveu em Atenas entre 565 a 492 a.C., foi um político grego antigo. Ele levou adiante a obra de Solon e, com esse, é considerado um dos pais da democracia. Embora fosse membro da aristocracia ateniense, ele liderou uma reforma popular que, no final, reformou a Constituição Antiga de Atenas, em 508 a.C. Em detrimento da aristocracia que governava a cidade, Clístenes propôs que todos os cidadãos tivessem condições de opinar no futuro da mesma. As principais características da democracia ateniense eram as seguintes. Primeiro, todos os cidadãos participam da eclésia, que era a Assembleia Popular. Ela era restrita aos cidadãos que eram homens atenienses, maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Mulheres, estrangeiros ou escravos eram excluídos. Esses cidadãos, como você ouviu, deveriam ser cargos preenchidos por eleições ou sorteios. Esse arranjo pode não parecer tão disruptivo quanto nós gostaríamos, mas ele vem em detrimento de uma aristocracia, ou seja, só participava das decisões da cidade quem tinha dinheiro, quem mandava nela. Esse modelo propunha que mesmo quem não fosse da aristocracia podia participar na política da cidade, por isso ele é tão memorável. Esse modelo parece exemplar, mas vale ressaltar que ele excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Não existia influência dessas pessoas nas decisões da cidade. A democracia grega cai em 404 a.C., quando Atenas é derrotada por Esparta, na Guerra do Peloponeso, e foi instaurada novamente uma oligarquia. Devido à sua constituição quase igualitária, que levava em conta não a origem, a riqueza, mas sim a indicação de pessoas, a democracia grega serviu de base para as democracias modernas, que vieram aparecer no mundo no século XVIII. Mas para isso, a gente vai precisar avançar no tempo agora. Segundo Renato Cancian, em colaboração com o UOL, a concepção moderna de democracia surgiu a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas que derrubaram as monarquias absolutistas. As principais referências são a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. A democracia recuperou o princípio da cidadania, que a gente já falou aqui. Separando essa questão por gênero e ainda blindados pelo patriarcado, os homens deixaram de ser súditos e passaram a se transformar em cidadãos. O princípio básico do funcionamento da democracia moderna é o direito dos cidadãos de participar dos assuntos de interesse do coletivo a partir do voto. A principal função do voto é a escolha de representantes. Os representantes eleitos dispõem de poderes que lhes foram delegados pelos cidadãos para cuidar dos assuntos políticos da comunidade. Mas seria muito irresponsável da minha parte vir aqui falar dos poderes investidos a esses representantes sem falar um pouco mais a respeito do poder em si. O poder político se baseia na posse dos instrumentos com os quais se exerce a força física. É o poder coator, no sentido mais estrito da palavra. A possibilidade de recorrer à força distingue o poder político das outras formas de poder. Isso não significa que ele seja exercido pelo uso da força, mas sim que haja a possibilidade do uso.
A característica mais notável do poder político é que ele detém a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos sob sua influência. Nesse sentido, Max Weber diz: por Estado, se há de entender uma empresa institucional de caráter político, onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, a pretensão do monopólio da legítima coerção física, ou seja, o uso da força, com vistas ao cumprimento das leis. O que a política tenta alcançar pela ação dos políticos em cada situação são as prioridades do grupo, ou classe ou segmento nele dominante. Em períodos instáveis ou com funções sociais, será a unidade do Estado. Em tempos de estabilidade interna e externa, será o bem-estar, a prosperidade, e em tempos de opressão, a liberdade, direitos civis e políticos. E em tempos de dependência, será a independência nacional. Na concepção erudita, política consiste em meios adequados à obtenção de qualquer vantagem, segundo Hobbes, ou conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados, para Rousseau, ou a arte de conquistar, manter e exercer o poder, segundo Maquiavel. Novamente, separando essa questão por gênero, a gente percebe que o direito do uso da força é um signo masculino. Signo esse que sempre impediu a entrada da mulher nesse campo, a política, fazendo com que a sociedade andasse com pernas patriarcais e tivesse a cara de quem as governa, o homem. A onda positivista do final do século XVIII, entretanto, não foi capaz de fazer com que a mulher performasse nesse local, mantendo a política como algo masculino. Após ser ovacionada pela assinatura da Lei Áurea na figura do Império em 1888, a princesa Isabel, ainda nessa figura, sofreu o golpe em 1889, onde iniciou-se então uma república, a República do Café com Leite, que por alguns modelos já vistos era conduzida por homens, por oligarcas. Emulando a democracia grega antiga, somente homens com poder poderiam opinar no destino do Brasil, o que seria um pouco tendencioso. Durante 40 anos, entre 1890 e 1930, o Brasil era governado por quem detinha o poder, que era quem tinha dinheiro no eixo sudeste. Isso terminou em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil. Uma das principais características da Era Vargas, como ficou conhecida, foi a quebra das oligarquias. O mundo vinha se recuperando da grande crise de 29, então foi necessário investimento em tecnologia e desenvolvimento. E em 1932, a partir do decreto 21.076, foi criada a Justiça Eleitoral. A sua criação deu vazão a uma demanda sufragista, que já vinha desde o século XIX, o voto feminino. E foi aí que, na Florianópolis de 1934, uma mulher, filha de uma ex-escravizada que trabalhava como lavadeira, Antonieta de Barros, foi eleita a primeira parlamentar preta do Brasil. Antonieta de Barros é a autora da Lei Estadual número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor e a feriado escolar no estado de Santa Catarina. A data escolhida, 15 de outubro, refere-se à promulgação da primeira grande lei educacional do Brasil, sancionada por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Mais tarde, em outubro de 1963, a data seria oficializada no país inteiro pelo presidente da República, João Goulart. Politicamente, muita coisa aconteceu no Brasil de 1930 até o Brasil de 2022. Com certeza, a atuação da mulher cresceu de maneira exponencial, entretanto, ainda tem problemas de representatividade. Saltando um pouco no tempo, em direção à década de 80, com a redemocratização do Brasil, à luz do centenário da abolição da escravidão, fica nítido que a inclusão do povo preto na população brasileira ainda é uma questão, como você pode observar nesse áudio que eu tirei lá do Cultne, de uma das parlamentares que mais lutou por essa inclusão, Benedita da Silva. Já ouvimos aqui uma série de pessoas falando a respeito do que nós, negros, estamos querendo, porque é um problema da discriminação racial e do racismo existente em nosso país. Não é um problema, mas é uma questão de todos e principalmente daqueles que são, até hoje, a cultura dominante.
que me atravessa nesse áudio é que ele insiste em se manter atual desde 1983, falando da inclusão do negro na sociedade. Como consequência desses questionamentos, o povo preto foi crescendo de maneira significativa na política, chegando a números nunca antes vistos. Dessa forma, a mulher preta chegou a esse local, onde ela deveria estar desde sempre, porque sempre conjecturou a sociedade de uma maneira global. Movimentos negros são movimentos de resistência, e movimentos de resistência sempre tiveram mulheres à sua frente, vide os terreiros. A presença da mulher preta nesses locais subverte a lógica inicial da democracia, que não servia para quem não fosse homem, cis, hétero e em idade, digamos, reprodutiva. Por isso que a presença de muitas pessoas incomodou e incomoda nesse local que é dito como sagrado, que é dito como aquele que vai mudar a sociedade. Por isso, por subverter essa ordem e essas regras, que você vai encontrar em algumas casas legislativas discursos como esse a seguir. Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje, a todos. Saudar a presidência da vereadora Tânia Bastos, os outros vereadores dessa casa, as assessoras, as terceirizadas, nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida em meio a essa crise é que nós possamos viver com respeito a todas, cada um com seus corpos, cada uma com seus corpos, cada uma à sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita, presidente da Comissão da Mulher dessa casa. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse trecho do Parenta. A gente se vê daqui a 15 dias com outro trecho. Até lá, dá uma escutada em tudo que você puder aí da grade e considere colaborar na nossa campanha de financiamento coletivo. E o convite para você participar com a gente do Simpósio Parentalidade Preta, o primeiro simpósio que vai falar sobre educação e parentalidade racializadas, de 1 às 18, de 13 às 18, no sábado, dia 11. Se você está pegando esse episódio na semana da estreia, saiba que eu já deixei um link aqui com um descontinho, inclusive, beleza? Então é isso. A gente se vê daqui a 15 dias. Não deixe de dar um pulo lá no apoia.se/parenta. O link tá na descrição desse episódio. Não tem como errar. Se tiver dúvidas, me chama lá na DM que eu te mando o link direto. Fala com você a respeito da campanha. Vai ser muito bacana a gente conseguir chegar em outros lugares. Muito obrigado por ter dado play nesse episódio, por ter me emprestado durante esse tempo o seu tempo e seus ouvidos. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tamo junto. Qualquer coisa já sabe. @parentalidade preta. E esse foi mais um Trechos do Parenta.